E aí, pessoal? E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e nos assistindo também. Hoje nós vamos entrar no episódio falando um pouco sobre um tema um pouco polêmico. Muitas pessoas não se identificam, mas de uma certa forma vivenciam. Muitas das vezes são de uma forma natural, mas isso se torna um pouco tóxico. O que me surpreendeu muito foi que muita gente, né? A gente jogou uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, lá no podcast Tudo Numa Boa. Uhum. E muita gente falou que não conhecia o termo positividade tóxica. E olha que hoje em dia existem vários temas, vários termos que são associados à toxicidade. Hoje nós vamos falar sobre a positividade tóxica. Mas antes de iniciar, muita gente mandou, né, falando, nossa, tá tossindo muito, né, no episódio tal de signos. Pra quem é apoiador, né, lá da gente, lá no nosso Apoia-se, a gente já falou lá que a gente gravou o episódio exclusivo e lá eu comentei que eu tô me recuperando da Covid. Eu tive Covid tem 2 semanas, sei lá. Sim. E aí eu tô com uma tosse chata pra cacete que tá melhorando Aqui, ó, já tô querendo tossir. Tá melhorando. Tá melhorando aos pouquinhos, mas vai ter um pouquinho de tosse. Algumas eu consigo tirar, algumas não, mas vamos seguir. Sim. Porque o tema é mais importante. Calma aí, antes de começar de fato o tema, só pra falar, tá, pra vocês. No episódio anterior, nós falamos sobre fazer uma festa surpresa pra mãe do Andrei. No final, quem teve que fazer tudo foi a mãe do Andrei. Só pra falar assim, tipo, só pra chegar no ar. Então, mas no episódio dos apoiadores desse mês, a gente vai comentar mais sobre isso. Isso, do porquê que minha mãe teve que fazer isso. Então, se você quer apoiar a gente, vai lá no nosso apoia.se/tudo numa boa. Com R$5, a partir de R$5 você já consegue nos apoiar. Tem cortes, né, exclusivos, que são os erros de gravação. Então, toda semana que tem episódio, tem erro de gravação. Sim. Que a gente coloca lá. E tem um episódio exclusivo todo mês. E vocês ficam sabendo de novidades, coisas que a gente não traz aqui para o podcast. Mas, primeiro, o que é positividade tóxica? Nada mais é quando alguém tenta manter uma atitude super positiva e otimista, mesmo em situações em que isso não é apropriado. Uhum. Tipo, ela desconsidera completamente tudo que tá acontecendo pra dizer assim, cara, você tem que ser positivo, pensa positivo, tira o lado bom das coisas. Na época da pandemia, eu acho que o maior termo, assim, de ser positivo, ter uma positividade tóxica, era o lado bom da pandemia é que, tipo, milhares de pessoas morrendo todo dia, e o mas o lado bom da Sim. pandemia é isso. Não. Então, isso é um pouco de positividade tóxica. Porque as pessoas fazem tudo isso sem pensar no que pode estar sendo prejudicial para a pessoa. Né, para a pessoa com quem ela está conversando. E um dos problemas, né, dessa positividade tóxica né, de forma exagerada, ela pode levar à negação da realidade, minimização dos problemas reais. Foi aquela questão, né, da pandemia que, caralho, uma porrada de gente morrendo e as pessoas tentando tirar o lado positivo das coisas. Não, calma. Espera tudo passar, depois a gente pensa o que a gente evoluiu, o que a gente construiu. O que você consegue o que a gente mudou e melhorou com toda a merda que aconteceu. Sim. Tem uma diferença muito grande entre positividade genuína e positividade tóxica. Muitas das vezes, como a gente se surpreendeu com muitas pessoas que não estavam acostumadas com esse termo, não conheciam esse termo, um pouco de ignorância. Então, achar que tudo pode ser ou genuíno ou achar que tudo é tóxico. Para quando a gente conhece e entende um pouco, a gente pode achar que muitas coisas podem ser tóxicas, mas pode também... É um equilíbrio. Então, gente, a diferença entre a positividade genuína e positividade tóxica
é que a primeira é uma atitude positiva saudável, enquanto a segunda é uma atitude exagerada e um pouco forçada. A positividade genuína é quando você tenta ver o lado positivo das coisas sem ignorar a realidade e os desafios que precisam ser enfrentados. É uma atitude saudável que pode ajudar a aumentar a sua resiliência e o bem-estar emocional. Então, isso é uma atitude, uma positividade genuína. Então, é quando você entende o peso da situação, mas não minimiza a intensidade que é aquilo. Já a positividade tóxica é quando você tenta forçar a positividade em todas as situações, sem levar as considerações, a realidade e os sentimentos das outras pessoas. É como se a pessoa estivesse tentando criar uma realidade alternativa, onde tudo é sempre bom e é feliz, mas isso não é uma realidade, isso pode ser um pouco prejudicial. Eu tive uma situação que eu vou falar, porque foi comigo, eu vivenciei isso, e até então eu não tinha identificado isso como uma positividade tóxica. Recentemente, em algum dos episódios do podcast, eu também mencionei sobre uma briga com a minha mãe. Foi um episódio exclusivo também dos apoiadores. Lá eu falei do carnaval e tal, que eu não tava bem comigo mesmo por algumas situações do meu relacionamento, eu e Andrei, que a gente não tinha se alinhado, e eu não tava bem com essa situação. Só que, por eu não estar bem, eu acabei contaminando todo mundo que tava no rolê. Contaminando entre aspas. Tipo... Porque tem gente que só ouve. Sim. É porque, tipo assim... Eu não tava bem, então eu não tava sempre brincando, eu não tava sempre zoando, porque eu sempre tô assim. Eu tava mal, tava chateado, tava triste, então eu queria ficar sozinho naquele momento, mesmo estando todo mundo na casa. E aí isso acabou que, por eu não estar positivo, acabou gerando essa briga, esse desentendimento com a minha mãe, com a minha amiga, e enfim, virou uma coisa generalizada por eu não estar bem, porque as pessoas sempre esperam que eu esteja bem. Isso foi uma parada que eu falei com o Júnior, né? Na verdade, ao longo desses anos, eu já conversei com o Júnior sobre essas situações. Que eu sempre comentei com... Na verdade, esse tema... Vamos lá, vou expor um pouco. Esse tema, na verdade, eu pensei porque eu já conversei com o Júnior e eu falei que ele tem, de certa forma, um tipo de positividade tóxica. Uhum. Porque ele sempre foi uma pessoa que foi muito positivo, muito alegre, muito coisa... E eu sempre achei que ele ignorava um pouquinho as coisas, mas, né, depois desse episódio da briga, das confusões no carnaval, eu me liguei um pouquinho assim, cara, não é nem que parta só dele a questão da positividade tóxica. A questão é que todo mundo espera que ele esteja tão feliz, tão alegre, porque ele é sempre assim, né, expansivo nessa questão de transbordar alegria e felicidade, que as pessoas esperam isso e quando não vê que ele tá assim, culpa ele de alguma forma. Sim. Ou joga alguma responsabilidade pra ele que na verdade nem deveria existir. Então assim, a sua positividade tóxica leva pessoas a criarem uma certa ilusão, uma certa... como é que é a palavra? Expectativa sobre você, que quando não corresponde, a pessoa fica assim, não, mas calma aí, por que você não tá feliz, tá com problema? Ah, mas você tem que ficar feliz. Você tem que ficar feliz, porque se você não estiver feliz, ninguém fica feliz. E não, gente, não é assim. Sim. E é uma parada que, né, quando eu conheci o Júnior, assim, ele não acreditava em algumas coisas que eu pontuei e tal, e eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, né, ao longo dos anos que eu fui apresentando algumas coisas pra ele, eu acho que ele começou a entender que, cara, você pode ser feliz sim, não precisa ser feliz o tempo todo. Você tem que ter esse momento de alegria, você tem que ter esse momento de um pouco de tristeza, um momento de reflexão, sabe? Pra equilibrar as coisas. Porque se você fica feliz o tempo todo, não é saudável também. Sim. Então, eu acho que ao longo desses anos aí eu consegui
trazer alguma coisa boa pra você e te ensinar alguma coisa mais na verdade, interessante. A Vivência 2 a gente aprende muita coisa. E de fato, você me apresentou muitas coisas, não só sobre a positividade tóxica, mas como alguns termos que eu não era ignorante, até mesmo sobre os signos que eu não tinha esse costume de conversar ou entender. Memes. Então, assim, de fato, muitas coisas ao longo do tempo... Você vivia numa bolha, né? Eu fui agregando. Sim, você foi me agregando muita coisa. E assim, eu não entendo como é que o Júnior não conhecia tanto dessas coisas que eu achava básico, mas eu acho que depois da enquete que a gente fez no nosso Instagram, eu vi que não é algo básico. Positividade tóxica não é alguma coisa que, é o beabá da vida adulta. Mas porque, por exemplo, hoje em dia, minha opinião, posso estar totalmente errado, mas hoje em dia, depois que aconteceu tudo isso da pandemia, muitas coisas foram novas, entre aspas, como positividade tóxica, a denominação do relacionamento tóxico e abusivo, que antes não era dito e nem visto dessa maneira. Então, hoje em dia, tem muitos outros termos e muitas outras vivências que a gente, de fato, era acostumado a falar sobre com outra visão. Então, por isso que da positividade tóxica, antigamente era visto como uma coisa normal. Então, tá sempre feliz, essa pessoa é normal. Mas hoje em dia não. Existe esse novo termo que veio para nossa boca, é popular, se tornou popular, e muitas pessoas não conhecem. Então, assim, eu acho que é por causa da renovação das informações que nós estamos tendo sobre as coisas. Tá. É porque, de fato, aí é a questão de bolha, né? Na minha bolha de amizade, de conhecimento, esse termo não é algo novo. Até mesmo porque, foi até o que eu botei aqui na minha parte da pauta. Um filme que eu amo de paixão é o Divertidamente. O Divertidamente fala sobre positividade tóxica. Mas não é visto como positividade tóxica. Entendeu? Só não tem a nomenclatura. Mas quem já entendia ou quem já conhecia o termo, super identificou isso no filme. A personagem lá, que é a Alegria, que ficava assim, não, a tristeza não pode aparecer. Fulano não pode aparecer, tem que estar sempre alegre. Né? Que ela botava as bolhas das emoções lá na cabeça da personagem principal. E, tipo, cara, não é isso. Ainda mais por uma pessoa que se eu não me engano, ela tava entrando na adolescência, na fase da adolescência, pré-adolescência. Cara, é a fase que a pessoa tem que desenvolver todas as emoções. É a fase que a pessoa não pode viver com uma emoção só. Ela tem que saber lidar com a tristeza, com a frustração, com a raiva. E pra você lidar com isso, você tem que viver isso. Sim. E aí a personagem da Alegria tentava tomar todo o ambiente, né? Todo o espaço no filme. E só pra finalizar aqui com esse gancho do filme, só pra finalizar essa diferença entre positividade genuína e tóxica, esse problema, né, da positividade tóxica, ela pode levar a uma negação de emoções legítimas, como tristeza, raiva e medo, que são emoções normais e importantes para nosso bem-estar emocional. É importante encontrar um equilíbrio entre o otimismo e a realidade para não cair nas armadilhas da positividade tóxica. Então tem aí um equilíbrio para você tentar manter uma positividade genuína, sem amenizar a intensidade da positividade que está sendo mencionada. Sim, é claro que é importante, né, ter atitudes positivas. Acho que a pessoa também que lida... Sabe aquelas pessoas negativas que tudo vai dar errado? Sim. Gente, parece que aquela pessoa suga a tua energia quando você tá próximo. Eu não gosto de ficar andando com pessoas assim, tão negativas. Eu acho que assim, existe a pessoa realista. Pode ela não ser negativa, porque sabe que a realidade é fodida. Mas ela não fica, tipo, sofrendo por antecipação, aquela coisa toda... Foda. Vou dar um exemplo, assim, bem rápido, que isso vai ser assunto de algum tema da gente.
no meu trabalho, vou dizer por mim, uma positividade que, cara, não é genuína. Você tá vendo que aquilo ali não vai sair. Eu trabalho com vendas, como já foi dito aqui pra vocês. Eu tô lá te vendendo. Vou simular aqui uma venda contigo. Te ofereci um upgrade do seu plano. Você já é cliente vivo, te ofereci um upgrade do seu plano, ofereci o aparelho, te disse que tem os acessórios com desconto pelo plano que você tem. Ah, não quero só isso e tal, só quero minha fatura. Não, senhor, mas tem isso. Deixa eu interpretar também. Olha só, vim só pra pegar minha fatura. Não, o melhor é que o André mudou até a feição, viu? Aí, tipo, eu já insisti, já persisti, já te ofereci todos os benefícios. Eu sei que é o papel do gestor, mas ele chega e fala, força, tipo, vamos até o final, o cliente vai levar. Caraca, o cliente já falou que ele não quer. O cliente já disse diversas vezes que ele só quer... Segurança! Só tô dando um exemplo, tá? De uma suposição. E a pessoa tá ali, não, vai conseguir, vai fazer, é isso. Caraca, é uma realidade. É só você parar pra botar a mão na consciência e tipo, caraca, é a realidade da pessoa. Às vezes tem umas pessoas que chegam lá, tipo, com uma fatura de R$30, pagando R$30 por mês com desconto e retenção. E aí, não, passa pro plano de 110, passa pro plano de 120. Caraca, o cliente que paga R$30 não vai querer pagar 120. Então, assim, é só uma realidade que é justamente essa diferença que eu tô querendo botar como exemplo. Tá lá positivo, não, você vai conseguir, mas eu tô com a realidade. Tipo, caraca, o cliente não vai aceitar, ele não quer. Mas vocês enfim, conseguem vender, gente, que isso? mas é isso. O poder da venda. A gente pode fazer um tema também sobre isso. Mas assim, voltando pra questão do filme, né? É um filme que eu super indico. Acho que é um filme... Quando você é criança, você vai ver o filme de um jeito, mas depois que você é adulto, você vê com outra realidade. Eu acho que eu preciso ver de novo. E depois desse episódio, vocês vão ver com uma outra visão. Porque, de fato, vocês vão entender que realmente ela tá passando por um momento que ela não deveria negar a emoção da tristeza, que no início do filme, a tristeza, né, que é a emoção lá azulzinha, ela é muito taxada como algo negativo. Só que, cara, a Riley, que é a personagem do filme, ela tá passando por uns processos de mudança. Ela mudou de cidade, se não me engano, aí mudou de escola, aí você tá conhecendo outras pessoas. Cara, não é assim do tipo, você vai mudar de cidade, uhul, tudo feliz. E seus amigos que ficaram? Sim. Sabe, sua antiga escola, a sua antiga casa. Existe um apego emocional com isso que você não pode ficar assim, cara, vai ser tudo melhor. Não, existe aquele pedacinho ali que vai te deixar triste. E a dúvida, e como é que vai ser? E se eu não me adaptar? E o se? Às vezes a positividade tóxica esquece dos sis negativos. Não, vai ser, vai conseguir, é isso. E ao longo do filme, né, eu vou falar assim, os personagens alegria e tristeza, porque elas são... Alegria e tristeza. Não, isso é um foco maior. Tipo, a personagem Riley, ela tá ali, mas ela não controla as emoções. Sim. As emoções que controlam ela. Que determinam as atitudes dela. E ao longo do filme, né, com todo esse processo de mudança, você vai vendo que a alegria tenta esconder a tristeza de tudo que tá passando. Entendeu? A tristeza quer ali trabalhar, botar a emoção pra ela se sentir triste. E aí a alegria fala assim, tipo, que isso? Não? Tem que ser alegre? Como assim? Ela vai ficar triste, ela vai chorar e... Não é assim. As pessoas vão, sei lá, achar esquisita e tal. E, cara, eu adoro a personagem da tristeza, que ela, tipo... cara... Pô... Ela parece que fumou uns 10 baseados e tava ali interpretando. Mas, ao longo disso, você vê, né? Você vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais confusa com as emoções dela. E isso até que chega no momento que ela perde as emoções dela e ela fica, tipo, sem sentido na verdade, nenhum. Ela fica sem a tristeza. A tristeza vai pra um limbo lá das emoções. E aí ela, ao longo do filme... É porque eu não quero dar muito spoiler do filme. Mas é tipo um cantinho da memória que vai se deteriorando com o tempo. Uhum. E aí
acontece um negocinho bonitinho. E aí é vai isso, assistir o galera. filme. Vamos assistir o filme. Eu vou assistir de novo pra ver com uma outra visão. Pra eu enxergar com uma outra visão. Mas é isso. Mas pra finalizar, o filme pode ser visto como uma crítica à positividade tóxica. Porque ele simplesmente ele aponta esses defeitos, como você falou, que a positividade tóxica, ela inibe as emoções que são primordiais, como a tristeza, raiva, insegurança. Sim. E no Tá, um spoiler. No final do filme... Não, no final é um spoiler, mas é uma questão social mesmo, né? Das pessoas e tudo mais. A personagem, ou os personagens, porque não é só ela que tem essas emoções, né? Cada pessoa tem uma emoção ali na sua cabeça trabalhando, e você vê como cada pessoa tem uma emoção diferente dentro da cabeça. Tipo, tem pessoas que vão ter emoções mais raivosas do que outras. Só que existe o equilíbrio. Não é que não exista tristeza, não é que não exista insegurança. Existe, só que eles passam a trabalhar junto, que consegue trabalhar insegurança com a raiva, insegurança com o medo, a insegurança com a alegria. Tudo isso dá pra ser trabalhado junto e misturado. A alegria com a tristeza. Tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Mas também existe alguns perigos de positividade tóxica, né? Que a gente também não pode deixar de mencionar aqui. Tá. Exemplos de como a positividade tóxica pode levar a uma negação da realidade e ao desrespeito pelos sentimentos das pessoas. Que foi justamente aquilo que a gente falou de não minimizar a intensidade da outra pessoa. Você sabe identificar atitudes de pessoas tóxicas? Então, tem aqui alguns exemplos de como você identificar uma positividade tóxica. Imagina, você acabou de passar por uma perda importante na sua vida e alguém diz: tudo acontece por uma razão. É óbvio que é por uma razão. Porra, mas precisa caralho, falar isso. Ah, não. Porra. Por mais... Deixa eu finalizar que a gente debata, pera aí, rapidinho. Por mais que a pessoa possa estar tentando confortá-lo, essa afirmação minimiza sua dor e não permite que você processe suas emoções adequadamente. Caralho, é óbvio. É óbvio. Tipo, tudo na vida tem um ciclo e a única certeza que a gente tem é da morte. Uhum. Mas aí imagina. Olha, é porque não aconteceu comigo. Mas como eu perdi meu pai recentemente. Recentemente vai fazer 1 ano, gente, mas eu falo muito dele. Porque, enfim... É recente pra mim. Eu chego lá, tipo, tô muito mal. Tudo acontece por uma razão. Eu sei que tem uma razão. Não, tipo, foda-se, caralho. Eu queria meu pai aqui, eu não queria uma razão. Tipo, foda-se. Eu sei que tudo tem uma razão, mas eu não queria que isso tivesse acontecido. Uhum. Muitas das vezes, a palavra não precisa ser dita, tipo... Dá um abraço, não sabe o que falar, dá um abraço, dá um beijo. Fica quietinho pra morrer, velhinho. Às vezes a energia da pessoa ali do lado com a gente, mesmo que fale merda, tá bom, né? É suficiente. Uhum. Mas é isso. Não, aí também tem outro exemplo aqui. Suponha que você está tendo um dia realmente ruim e alguém insiste em dizer: sorria, tudo vai ficar bem. Cara, eu te mandei o meme hoje, né? Mandei pra você e mandei pro Yuri. Da Lady Gaga. Tipo... sim. Só ficar feliz. Aí ela começa a rir, tipo... Não é assim. Não tipo, é assim. Não é, fique feliz e vai resolver todos os problemas da minha vida. Gente, todo mundo tem problema financeiro. Todo mundo tem problema emocional. Todo mundo tem problema no relacionamento. Não é questão de briga. Às vezes você não tá bem consigo mesmo. Não tá bem com o companheiro ou companheira. Existem várias coisas. Não é tipo, sorria que vai dar tudo certo. Caralho, não é assim. E tá tudo bem. Tá tudo numa boa. E é importante lembrar também que esses problemas, né, você aprende a lidar de certa forma. Sim, eu não aprendi até hoje, por exemplo, meu problema financeiro, mas vai dar certo. Mas, assim, é aquela questão, tipo, sorrir que seus problemas vão ser resolvidos. Não vai ser assim. Eu tenho eu vou entrar num ponto aqui que muita gente vai concordar e pode ter gente que vai discordar, mas...
Eu odeio papo de coach. Eu detesto papo de coach. E coach tem aquela coisa do tipo... É sempre tudo perfeito, né? É o ambiente perfeito, é sempre um cara branco, cis, hétero e foda-se. Mas é sempre aquela coisa de, mudar o mindset... Ou então, pensa positivo, porque as coisas vão acontecer de forma positiva. Não é tão fácil assim. Vibra na frequência de 36 mil Hz, porque essa é a frequência ideal para você ter a vida positiva e seu entorno ser positivo. Cara, não, pelo amor de Deus. Aí tem aquelas questões de autoajuda, pessoas de algumas religiões, alguns preceitos que tentam te... Acabou todo o raciocínio. Mas que tentam te imputar uma positividade ou uma mudança na sua vida mentalizando as coisas. É engraçado como essas pessoas, tipo, fazem meio que uma lavagem cerebral, né, na gente. Tipo, caralho, a gente sai de lá super positivo e tal. E assim, não que não resolva ou não que não ajude. Pode ajudar. Tipo, meditação, essas coisas eu acho que tem uma coisa, mas... Você não tá sendo alegre. Mas é um equilíbrio. Sim, mas ali você não tá sendo alegre, você tá sendo reflexivo. Você tá ali refletindo as coisas. Tá fazendo que vai voltar uma coisa boa. Não é. É tudo um passo. É óbvio que... Como é que eu vou dizer? É óbvio que a nossa intenção com que dê certo é o que a gente quer, mas às vezes não é tão fácil assim. O Andrei tá tão positividade tóxica hoje que até a blusa dele é de um sorriso com um X. Olha. É assim. Positividade tóxica é assim. Tem também outro exemplo. Se alguém diz pra você, não fique triste, você é uma pessoa positiva, isso pode fazer você se sentir como se não fosse permitido sentir emoções negativas. É importante lembrar que todas as emoções são válidas e que sentir tristeza é resposta a uma situação difícil, é uma reação normal e saudável. Voltando naquela minha situação do carnaval. Eu não estava bem, eu estava triste, fiquei magoado com algumas coisas e acabou refletindo nas outras pessoas. E por as outras pessoas terem essa perspectiva que eu sempre vou estar bem, sempre vou estar feliz... É um pouco complicado. E isso acaba negando, fazendo com que eu não possa me sentir triste. Naquela situação em específico, a minha mãe até falou pra mim, você poderia ter resolvido seus problemas em casa. Só que não aconteceu no meio dessa situação. Eu não contava com que eu fosse ficar chateado com algumas coisas. Acabei ficando chateado e triste e eu fiquei reflexivo sobre isso. E aí acabou que minha mãe falou assim, olha como é que sua amiga tá, tipo, você deixou ela de lado. Não foi assim. Não foi nessa situação, mas toda uma perspectiva de como a pessoa te enxerga. E foi assim que minha mãe me enxergou por eu não estar positivo, não estar bem, não estar sorrindo ou estar feliz. Mas é isso, é um pouco complicado toda essa situação. Mas, enfim, tirei de letra, passou e vida que segue. Depois todo mundo se divertiu. Todo mundo se divertiu e eu me permito sim ficar triste, eu me permito sim ficar feliz, em ser triste, e é isso. É sobre isso. Sejam, gente, vivam todas as fases que vocês precisarem viver. Tantas positivas quanto negativas. Se algo não tá no seu controle, caralho, não precisa você ser negativo, é só você ser realista. Não vai acontecer. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Caralho, tenho R$10 na conta. Não é uma mentira. Não é um exemplo mentiroso, é realidade. Quero comprar uma moto. Caralho, vou conseguir, vai dar certo. Com R$10? Caralho! Não é assim, é uma realidade. Isso pode ser que aconteça em algum momento. Sim. Eu vou lutar para conquistar isso. Mas não é assim, sabe? Tipo, é só um exemplo bem grosso, bem... eu vou fazer um gancho com uma crítica a você, se me permite. Sim. O Júnior é uma pessoa que não sabe lidar com frustrações. Sim. Então, em cima do exemplo dele... Tem muita gente que cria a expectativa do vou comprar uma moto, tem R$10 na conta, mas quer comprar a moto, tipo, pra ontem. Não, gente, não é assim. É aquilo que ele falou.
você vai conseguir em algum momento, se você batalhar e tudo mais, lutar para ganhar o dinheiro. Mas você tem que entender que tem o tempo para chegar lá. No episódio de semana passada, eu falei que o Júnior é impulsivo por conta dessas coisas, porque as coisas têm que ser na hora dele, e quando há uma negativa, ele se frustra. Não, mas vamos isso lá. eu vou falar no dia do signo dele, com mais detalhes. Porque, por exemplo, eu me frustro porque, assim, exemplo Ele baseado... não sabe lidar com frustração. Exemplo baseado só nessa hipótese. Quero comprar moto. Tenho dinheiro pra comprar moto. Ah, mas compra depois. Você não precisa disso agora. Caralho, eu quero aquilo agora, caralho! Eu sou muito assim, tipo, se eu quero pra ontem, eu vou fazer pra ontem. Se eu posso fazer, eu vou fazer pra ontem. Então essa é a minha impulsividade das coisas, entendeu? Às vezes até se não puder fazer, tá fazendo. É sobre, meninas. Me sigam para mais dicas. Mas como é que a gente pode lidar com pessoas positivas tóxicas? Larguem elas. Não. Primeiro assim, procure suporte. Mas não suporte de pessoas positivas tóxicas, né? Sim. Procure pessoas próximas a você, que você sabe, né? Depois que a gente deu um passo a passo do como identificar, procure pessoas que não são positivas tóxicas. Procure pessoas com positividade genuínas ou pessoas realistas. Não encontrou ninguém? Procura um profissional, alguém para poder ajudar e aprenda ou entenda a lidar com isso. Agora, se você for a pessoa positiva tóxica, aprenda a lidar também com a sua toxicidade. Sim. E se precisar de ajuda profissional, se precisar de alguém puxando sua orelha, pergunte à pessoa do seu lado se ela te acha uma pessoa positiva, tóxica, de forma tóxica, né? Ou se ela acha você realista ou normal, sei lá. E apresenta esse episódio a ela também, que às vezes ela nem conhece esse termo. Sim. Então, galera, é sempre bom também vocês saberem pôr limite. Pra não ser uma coisa muito massiva. Como pôr limite? Se alguém está sendo excessivamente positivo, deixe bem dito de forma clara. Pra impor limites. Por exemplo, você pode dizer: eu aprecio sua positividade, mas agora eu preciso de um tempo pra mim. Quase fez uma dança aí de TikTok, né? Eu preciso de um tempo pra mim mesmo pra processar tudo isso. Então, assim, se você acha que o exagero, por exemplo, eu tô de boa, o Andrei vem, não, mas tu vai conseguir, corre atrás, né? Tudo bem, eu entendo. Se você quiser ir, foda-se, caralho, você vai. Mas eu não quero ir. Eu não quero. É isso. Imponha limites. Nunca que ele falaria assim comigo. Não, não é com você nem com ninguém, né? Porque eu não sou assim. Mas assim, vamos finalizar essa questão. Então, resumindo tudo que a gente falou e tal, é importante o quê? Você saber equilibrar as suas relações interpessoais, suas emoções. Então, equilibra a alegria com tristeza, com medo, frustração. Todas as emoções têm que viver de forma equilibrada. Óbvio que com a nossa saúde mental, às vezes a tristeza se sobrepõe a muita coisa. Sim, verdade. Se permitam viver todas as emoções possíveis, só que com equilíbrio, para não chegar num ápice muito grande. Então, assim, tem um equilíbrio tanto da felicidade, quanto da tristeza, quanto da raiva. Hoje em dia a gente está vendo um monte de coisa aí na televisão que está sendo coisas surreais. Hoje mesmo o Andrei me mandou um cara tentou tacar fogo na mulher no ônibus por raiva. Então, assim, manerem, ponderem, respirem, tomem uma água. Veja de fato o que você precisa fazer para você não tomar atitudes muito grotescas. Lembrando sempre, né, para você não ser uma pessoa tóxica, olhe o background da pessoa, olhe o ambiente em volta, entenda pelo que a pessoa tá passando antes de chegar e mandar mensagem de seja positivo, seja feliz, aquelas coisas padrões e básicas que muita gente manda sem estar vendo a realidade da pessoa. Então, você põe um pouco no lugar, tem um pouco de empatia, que você vai se tornar uma pessoa
boa e não tóxica. É isso, galera. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Quem tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos nos todos. Siga nosso perfil oficial, que é o @tudonumaboapod no Instagram. Lá na nossa bio tem o meu perfil pessoal, tem o perfil pessoal do Andrei. Tem o nosso Linktree também, com todas as plataformas de streaming que nós temos. Spotify, YouTube, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Então, assim, tem todos os nossos links lá. Te direcionam diretamente. Pro nosso apoio-se, que a gente comentou lá no início, tem um episódio por mês exclusivo, falando nossas coisas pessoais. Se você quer saber, você pode vir para saber. É apenas R$5. Tem no nosso Linktree também o apoia.se/tudonumaboapod. E é isso. Um beijo. Analisem sempre as situações para ela não sair do controle. E você que terminou aqui de ouvir o nosso episódio, pense ou coloca nos comentários se você já foi uma pessoa com positividade tóxica, se você conhece pessoas com positividade tóxica, e a gente espera que vocês tenham aprendido, né? Quem não conheceu o termo, tenham aprendido o que é positividade tóxica. Sim. E qualquer dúvida ou qualquer coisa, manda uma DM pra gente. Se quiser conversar sobre isso, contar sua história, manda a sua história pra gente, que a gente faz um outro episódio, porque, cara, basicamente positividade tóxica é isso, mas eu sei que tem muita história, muita coisa relacionada a isso. E outra coisa, a gente sempre tá aberto para conversas, diálogos, troca. Então, sintam-se livres para poder falar com a gente, interajam nas nossas redes sociais. E é isso, muito obrigado por quem nos ouviu até aqui, por quem já nos acompanha, muito obrigado por quem tá chegando. Sintam-se em casa, fique à vontade. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Um beijo. Fiquem numa boa, hein?